para acalmar a tempestade. Essa palavra tempestade, ela tem uma metáfora, pode até colocar em introdução, ela tem uma metáfora muito grande. Tempestade fala de desafios, tempestade fala de tribulação, no aspecto metafórico. Tempestade fala de algo pesado. E quando você pega essa metáfora aplicada aí à palavra tempestade, ela reporta-se para, digamos, alguém que esteja passando por uma crise financeira, tempestade financeira. Quando alguém está passando por crise de saúde, que a doença entrou no lar, o médico já desenganou, aí alguém diz ele está em uma grande tempestade de saúde. Então, você pode usar de modo metafórico essa palavra tempestade. Dentro do texto grego, que eu não vou explorar aqui, há 3 palavras que estão relacionadas à palavra tempestade. E uma delas é seismos. E seismos, para quem estuda e acompanha aí, sabe que está relacionado a sismo, que se relaciona também com a palavra terremoto. Então, essa palavra tempestade, ela fala de terremoto. Mas se vocês observarem também, dentro do próprio campo bíblico, se vocês analisarem com cuidado, a tempestade, ela tem um lado místico, ou melhor, mitológico, não místico, mitológico. Por quê? Porque dentro da Ilíada, da Odisseia, se vocês analisarem os registros gregos, eles entendiam que haviam 2 tipos de tempestades. Havia a tempestade causada pela natureza, mas havia a tempestade causada pelos deuses. Então a mitologia grega, ela traz essa questão. Porque se vocês atentarem, quem era o deus do clima? Eles diziam que era Zeus. Quem era o deus dos mares? Eles diziam que era Poseidon. E quem era o deus dos ventos? Eles diziam que era Aeolus, era o deus do vento. Esses 3 deuses, eles trabalhavam na natureza e no clima para provocarem tempestades violentas no aspecto espiritual, entre aspas. Então perceba que dentro da própria cultura grega, você tem uma série de conotações para tempestade. Mas eu vou ficar com a Bíblia. Se vocês observarem a palavra de Deus, no texto de Atos 27:14, o apóstolo São Paulo pegou um navio, ele já está preso, direcionado para Roma, e ele é colocado em um navio. E quando ele vai neste navio, ele vai enfrentar 2 tipos de ventos. Olha como isso é importante na Bíblia. 2 tipos de ventos. Eu me lembro que eu li, tem mais ou menos aí uns 15 anos, eu li no livro do pastor Raimundo Ferreira de Oliveira. Ele dizia que tem hora na vida da gente que a gente tem ventos ao nosso favor. Mas tem hora que nós temos ventos ao contrário. Olha como é linda a vida. Eu quero que você escute bem, porque Deus colocou essa palavra no meu coração para a igreja, para a família. Antes de você colocar o verso 14, coloca o 13. Olha o que diz o 13. E soprando o sul brandamente, lhes apareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando a Creta. Essa tradução, ela usa o sul brandamente, mas em outra tradução diz o vento. Porque eles falavam sobre o vento se expressando dessa forma. Mas você pode colocar aí a outra tradução, que é, olha aí, não muito depois deu nela um pé de vento. É o verso 14, o 13, em outra tradução. Se vocês observarem, quem está aí? Olha aí, soprando brandamente o vento sul. Olha aqui, soprando, escute bem, Deus quer falar conosco aqui esta noite. Soprando brandamente o vento sul. Olha como é que, quando começou a soprar suavemente o vento sul. É muito importante o crente entender que na nossa vida 2 ventos vão soprar. Vai soprar o vento sul, que é o vento o quê? Brando.
é o vento que vai nos ajudar, escutem aqui, é o vento que me ajuda um barco aí à frente, é o vento que me ajuda a gerar energia, é o vento que traz benefício. Quando você está com calor, que você sente aquele vento suave, ou como é refrescante, ou como é maravilhoso. Então, na nossa vida tem esses ventos. O vento da suavidade, o vento da melhor canção, o vento da alegria, o vento do regozijo, a família está bem, todos estão bem, é um vento suave, é um vento agradável, é um vento maravilhoso. E Paulo pegou esse vento, mas de momento o cenário muda, ele vai pegar não uma brisa, agora o verso 14, olha aqui, ele vai pegar agora, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado como? Olha aí, Nordeste. Ok? Se vocês observarem, esse vento aqui é um vento violento. Esse vento violento aqui era, na verdade, como se fosse um terremoto, era como se fosse um furacão. Aliás, um tufão, isso, era como se fosse um tufão. Ele sai de um vento bom, ele sai de um vento suave, mas agora ele entra em um tufão. A própria física, ela fala de vento forte e vento fraco. Olha o que a Bíblia está mostrando para nós. Então, o que eu quero dizer aqui, existem momentos na nossa vida que pode vir o vento suave, mas existem momentos que podem vir os ventos fortes. E a questão não é se vem o vento fraco ou se vem o vento forte. A questão é como eu estou preparado para enfrentar esses dois tipos de ventos. Porque tem crente que só sabe enfrentar o vento fraco, o vento bom. No vento bom ele glorifica, no vento bom as coisas estão boas. Ah, lá em casa está tudo bem, meu filho passou em medicina, o meu filho passou para o exército, minha filha se casou. Ah, esse é o vento bom. Todo mundo no vento bom sabe glorificar. Todo mundo no vento bom sabe dizer glória, porque o vento suave, ele é uma brisa. Mas o mesmo Deus que manda o vento bom, ele pode mandar o euraquilão. Se vocês pegarem, é o tufão. Ele pode mandar um vento violento. E aí eu pergunto, e se Deus mandar o vento violento, você está preparado para receber o vento bom e o vento violento? Eu vou mostrar na Bíblia duas situações de ventos violentos, que não foram mandados pelo diabo, foram mandados por Deus. Se vocês observarem, o primeiro está lá em Jó. Coloca o versículo de Jó. A Bíblia diz que estava tudo bem na casa de Jó, tudo bem na casa de Jó. A casa de Jó era uma felicidade, os filhos maravilhosos, as moças e os meninos os mais lindos. A riqueza estava na casa de Jó, o prestígio estava na casa de Jó, felicidade na casa de Jó. Mas o vento não foi um ventinho, não foi um vento suave, foi uma tempestade. Esse vento, olha aí, de repente veio um vento muito, aqui é a tempestade. Aqui é a tempestade. E tem uma coisa que eu quero dizer aqui esta noite. Vento suave, você até controla, você aguenta. Tempestade não. Vento tempestuoso, você não tem controle sobre ele. É por isso que eu quero dizer aqui à igreja esta noite, aos que estão no púlpito, seja crente de verdade, seja um homem de Deus de verdade, porque quando vier o vento forte, ninguém tem estrutura para vento forte. Ninguém tem estrutura para vento forte. Porque não há controle no vento forte. Ninguém controla vento forte.
quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Que fez o quê? Você pode fazer exame de todo tipo. Eu fui pregar em Camboriú e quando eu ia, um rapaz ia me levando e disse: pastor, minha família é bem, mas meu pai faleceu. Quando o senhor pregou aqui no outro ano, ele era vivo, mas esse agora ele já faleceu. Aí eu disse, ele era um homem bem, pastor, olha, ele fazia exame 2 vezes por ano. Tudo, e ele terminou de fazer o exame, disse que estava tudo bem, coração tudo bem. Ele estava sentado à mesa de um café pela manhã, mas a mamãe, e de repente ele começou a passar mal e morreu lá mesmo na mesa. Ele não teve controle sobre o vento tempestuoso. A irmã pode ser, é por isso que eu gosto de ser crente, de servir a Deus, porque eu não sei a qualquer momento que tipo de vento Ele vai mandar. Eita, mas a irmã tão nova, fazia exame periodicamente. Tem crente que até confia. Eu já fui no médico esse ano. Tem vento que nem o médico controla. A melhor coisa é a nossa vida estar nas mãos de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diga comigo: Senhor, a minha vida está em tuas mãos.